Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você está assistindo. Estamos aí para o terceiro dia do desafio 365 e eu tô confirmando se está gravando, tá? Gente, eu tinha falado ontem, né, de uma possibilidade de fazer um vídeo mais editado para hoje, só que é como eu sempre falo nos vídeos, eu não sei se você já viu, mas eu sempre foco no que eu tenho controle, né? E infelizmente, da metade para frente do vídeo que eu gravei, o áudio simplesmente deu um pauzinho lá e acabou que surgiu uma oportunidade de eu gravar um vídeo melhor para vocês sobre o que já estava gravado. Então, esse vídeo, para vocês terem ideia, eu vou dar um suspense para vocês ficarem aí na expectativa. É um vídeo onde eu separo 4 tipos de investimento que todo estudante deve pensar quando ele está envolvido nesse processo de estudo e aprendizado, tem um objetivo específico que ele tanto sonha, que ele tanto deseja, né? Mas aí teve esse impasse, eu espero que vocês me compreendam, mas isso não vai me impedir de estar aqui diariamente contribuindo com vocês, né? Prestando aquele compromisso que eu firmei. E tem um conteúdo muito massa, inclusive que precede esse dos 4 investimentos que todo estudante deve fazer. Porque, querendo ou não, eu acredito que existe uma diferença entre ser aluno e ser estudante. E aí eu quero conversar sobre isso com você, né? Nós estamos aí, eu tô gravando aqui pela noite e hoje choveu, então tá fazendo um calor que é uma beleza. Não sei se tá dando para perceber que eu tô suando aqui. E como esse é o único local na casa onde a acústica é possível deixar o celular meio que de um jeito que fique muito bom o áudio, tá dando para gravar diretamente do celular. E eu sempre tenho usado a máxima feito é melhor que perfeito, então eu tenho vindo para cá, mesmo fazendo bastante calor, mas eu tô aqui para gravar para vocês. Então, feito é melhor que perfeito, vamos entender agora essa parada de estudante e aluno. Eu acredito que nem todo aluno, ou seja, existem estados, né? Estados de possibilidades quando você está num processo de absorção de conteúdos e aplicação dele. Bom, quando você é aluno, você é passivo no processo de aprendizagem. O que significa isso? Significa que você está recebendo do meio externo um tipo de estímulo e que não necessariamente você responde a esse estímulo. Vou dar um exemplo. Quando a gente está assistindo uma aula, todos nós fazemos isso, né? Nem sempre a gente está naquele gás, nem sempre a gente tem aquele professor maravilhoso que dá aquela facilitada para a gente. A gente às vezes não entende o que um professor... A grande verdade é que às vezes nas escolas, nas universidades, nos pré-vestibulares, alguns professores eles fingem que ensinam e a gente finge que aprende. Pela conveniência ou então pelo desgosto em relação a alguma matéria específica, enfim. E nesses momentos nós somos alunos, ou seja, nós somos ativos no processo de aprendizagem. E aluno é aquele que faz as coisas dependente de um fator que favoreça ele da melhor forma possível. E nem todo aluno é estudante. E agora a gente vai entender o que significa esse danado estudante, né? Estudante, gente. Estudante é aquele que nós precisamos ser se a gente quiser alcançar um objetivo grande. Não estou falando de um objetivozinho, porque eu acho que ninguém que está assistindo esse vídeo aqui, que está comprometido, que está compartilhando, clicando no gostei, se inscrevendo no canal, ninguém que está assistindo esse vídeo quer um resultado mais ou menos. Todo mundo que está aqui só tá aqui, eu tô gravando. Todo mundo que tá aqui tá comprometido com um resultado extraordinário. Isso é um fato mesmo. Então, se você pensa nessa possibilidade, vamos entender o que um estudante faz para ter esses resultados. O estudante é aquele que é ativo no processo de aprendizagem, gente. Ativo. O que significa? Significa que desde o momento onde ele está recebendo o estímulo externo, ele está fazendo acontecer. Independente se ele faz acontecer vidrado na aula, independente se ele faz acontecer anotando. O que importa é que depois daquele primeiro contato, então naquele contato repetitivo com aquela matéria, ele não deixa aquilo parar ali. Por quê? Porque ele entende que é necessária a compreensão, aquela sacada lógica do assunto, só que isso não é suficiente. Ele sabe que ele precisa organizar aquilo, ele sabe que ele precisa tirar a memóriazinha de curto prazo e levar para de longo prazo. Ele sabe que ele precisa aplicar aquele conhecimento naquilo que ele vai fazer no dia do teste, no dia da aprovação. Então ele entende isso e ele se prepara para isso. Estudante é aquele que se planeja, é aquele que entende que todo mundo pode
simplesmente se sentir ansioso. Todo mundo tem manifestações emocionais que às vezes a gente tem até dificuldade de expressar e tudo mais. Mas ele sabe que é possível você amenizar, é possível você controlar, é possível você se conhecer. Então, pensem sobre isso, porque a diferença, ela acontece uma virada de chave brutal. Então, vocês, assim como eu, nós temos os nossos momentos de aluno, nós temos os nossos momentos de estudantes. A grande virada, a grande sacada é quanto tempo você dedica a ser aluno e quanto tempo você dedica a ser estudante. Eu faço uma média de que é aceitável até 20% de aluno, mas nós temos que ser 80% estudante se a gente quer um resultado extraordinário. Independente da área, independente do objetivo, independente do passo a passo que você vai seguir, independente do método de estudo, de entendimento, de memorização, de aplicação, você tem que ter a consciência de que ser ativo é que torna o jogo diferente. Tira as crianças da mesa e coloca os jovens, aquelas pessoas que estão ali mesmo comprometidas com o seu resultado. E esse entendimento, ele vem justamente conectado com tudo isso que eu tenho falado para vocês até hoje, do dia 1 e do dia 2, né? Que eu falo, primeira coisa, para todo estudante, um dos valores muito importantes é o comprometimento. E a partir do momento que ele entende isso, ele sabe que a primeira pergunta que ele tem que fazer não é o que eu vou estudar. Porque assim, o que importa é o porquê nós estudamos. Porque quando a gente entende isso, a gente sabe o que precisa fazer. Porque o porquê, gente, ele faz com que a gente enxergue sentido naquilo que a gente faz. Os nossos pais, quando, por exemplo, esse cara tem que estudar, esse cara tem que fazer isso, esse cara tem que fazer aquilo, a gente sabe que para eles aquilo fez sentido. Só que enquanto a gente não entender por que isso é importante, não adianta. A preguiça ela vai vir, a procrastinação ela vai vir. E assim, isso é uma das técnicas, por exemplo, para a gente desenvolver mais consistência no estudo. Então, eu espero que vocês tenham essa mensagem clara na mente de vocês. E eu espero que vocês tenham tudo isso que eu estou fazendo aqui como uma conversa mesmo. Sabe quando a gente está conversando e chega alguém ali na porta abrindo? Pois aí eu falo, eu estou conversando aqui com vocês. Então, isso é normal. Eu peço a compreensão de vocês, porque a tendência é que a gente consiga vídeos assim bem editados, bem organizados. E eu estou separando os tópicos mais que precisam de muita didática para a compreensão, para serem eles bem produzidos. Mas essas conversas que a gente poderia ter sentado num sofá, essas conversas que a gente poderia ter sentado em uma mesa tomando um café, eu acho que dá pra gente trabalhar assim, né? Eu agradeço muito por você estar comentando e por você estar dando sugestões de a gente falar de várias coisas interessantes. Eu acredito que essa construção, ela é tanto com sugestões, Arthur, acredito que é falar assim, quanto com dúvidas pessoais mesmo. Pessoais. Por exemplo, eu tenho um grupo de alunos que eu acompanho e esse grupo ele constantemente me manda dúvidas pontuais sobre os processos que eles estão passando. Eu estou com uma dúvida exatamente no processo de revisão. Que tipo de revisão eu preciso fazer para adequar a minha realidade e assim ter mais rendimento? Então, isso eu quero de vocês, porque assim nós crescemos juntos. Eu não gosto daquela palavra doar, sabe? Dar assim, dá. Eu gosto muito da palavra compartilhar. Porque assim existe uma troca. Eu tenho certeza que quando eu gero valor para vocês, vocês sabem que são capazes de gerar valor para mim nos comentários. Então, muita gente está deixando de deixar o gostei e eu peço que vocês deixem, por mais que as pessoas já estão lá firme. Agradeço demais por eu ter o apoio de vocês nesse processo, né? Porque, querendo ou não, isso dá um gásinho a mais. E vocês estão sendo muito participativos, tanto lá no Instagram, que é Arthur Batista, @ArthurBatista, quanto aqui mesmo. Então, vocês vão ver aí essa semana as coisas meio se construindo, o canal ganhando uma identidade. O Instagram já está com essa identidade, mas vocês vão ver que as coisas elas vão começar a caminhar. Só que lembrem, sempre, até no estudo, se você esperar a perfeição para começar a aplicar o conhecimento, você nunca vai começar a aplicar. Nunca vai. Então, se você tem 10% daquilo que você precisa, trate esses 10% com muito respeito e aplique esses 10%. Porque você vai perceber que quando você aplica, você ganha 5% em cima. Porque você testa o conhecimento que você tinha. O conhecimento pelo conhecimento, às vezes ele não tem tanta utilidade. Mas o conhecimento aplicado, muita utilidade. E hoje nós estamos na era do resultado. Não importa se eu tenho milhares de PhD, milhares de pessoas falando sobre educação, não. O importante é você ter capacidade de gerar resultado.
Por isso que eu falo que existe a parte científica que nós vamos conversar durante todos esses dias e existe a parte do validado, que é quando eu testo em mim, proporciono isso para outras pessoas e as pessoas têm resultado com isso. Sabe? Aquela coisa próxima e rápida, sem muita encheção de linguiça. Pois é. Então, muito obrigado, nós estamos juntos, trabalhamos um conceito muito importante de aluno e estudante. Eu quero que você comente aqui embaixo nos comentários se você quantos por cento você é aluno, se você é só aluno, se você é mais estudante, se você não tinha entendido esses conceitos e agora está entendendo mais, porque assim a gente vai construindo essa comunidade de pessoas que se importam com o aprendizado do outro. E isso, como eu gosto sempre de falar, é mágico. Tá? Então a gente fica amanhã com mais um conhecimento, com mais uma oportunidade da gente crescer juntos e mostre para uma pessoa que você se importa. Tudo bem? Até amanhã, um abraço. Tchau, tchau.